Vídeo rápido sobre Vale, com código de negociação VALE3, na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 2.844% aos sócios, contra um retorno de apenas 538% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 29.500, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. E um comentário rápido já para iniciar o vídeo. Na data de ontem, e exclusivo para membros, eu trouxe um vídeo sobre valuation, valor intrínseco, e coincidentemente, matéria de estudo desse vídeo de quase 40 minutos foi a Vale. Se você ainda não faz parte da comunidade, considere também ser membro, ter acesso à metodologia completa, material completo, planilha e a estratégia de diversificação e gerenciamento de risco em cima de centenas de empresas, que nós vamos tratar de todas elas nessa nova temporada de balanços. Vale que apenas em 2024 já acumula uma queda de quase 20% nas suas ações. Há poucos minutos atrás, a companhia acabou de divulgar os seus resultados. Foram resultados em linha, e vale lembrar tudo o que está acontecendo na companhia, desde recomendações e rebaixamentos para a venda de grandes instituições, processo de sucessão, manipulação do processo e ingerência estatal em cima da companhia, suspensão de operações e até mesmo a venda de uma participação da Cosan na casa de R$ 2 bilhões. Ela teve uma excelente operação nos 3 primeiros meses desse ano. A gente estudou também linha a linha, produção por produção, porém na data de hoje a gente sai do relatório operacional e a gente entra no relatório financeiro da empresa, que apesar de uma queda, ele veio até satisfatório quando a gente considera o preço da commodity. Abre aspas, lucro líquido atribuído a acionistas cai 9% em um ano a 1,6 bilhões de dólares. O EBITDA da companhia recuou 7%, o lucro recuou 9%, saindo de 1,8 bilhões para 1,6 bilhões de dólares. E de acordo com a companhia, a redução se dá por conta de menores preços realizados, algo que a gente já vinha comentando e algo que a gente viu no relatório operacional da empresa. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Nos destaques a gente tem diversas informações, porém eu queria focar só nessa. Um EBITDA pro forma ajustado de 3,5 bilhões. Vale um comentário sobre o vídeo de domingo, onde a gente viu o relatório operacional da empresa, onde o mercado como um todo estava muito otimista com a empresa, um consenso de 3,9 bilhões de reais até de 4 bilhões de reais. E o único que foi mais cauteloso, talvez de certa forma mais conservador, e eu concordei muito com a análise deles, foi novamente o Safra. Eles trouxeram uma estimativa na casa de 3,6 bilhões de dólares. E no desempenho de negócios, quando a gente olha o EBITDA segmentado, vai muito em linha com o que a gente estudou no relatório operacional. Eu trouxe a queda no minério de ferro, uma queda muito alta do níquel, não só queda de produção, como queda de venda e de preços. E o único que poderia ser diferente era o cobre, porque produziu mais, vendeu mais, e os preços negociados não foram tão ruins. Então na parte de minério de ferro, o fino teve uma queda, pelota teve uma alta, e o EBITDA da companhia ficou no 0 a 0. Metais básicos, que é essa linha de metais para a transição energética, a gente teve uma queda muito alta, de menos 55, muito puxado por quem? Por conta do níquel, do qual a gente já vinha comentando. O lado mais positivo nesse balanço todo da empresa foi o cobre, que já é a terceira linha mais importante em termos de contribuição para o EBITDA da companhia. Vale ressaltar de novo a importância de acompanhar o relatório operacional da empresa. Como eu sempre falo, ele é muito fidedigno. Indicadores de endividamento. A dívida bruta da empresa subiu 16%, a dívida líquida também acompanhou. Porém aqui embaixo, dívida líquida LTM EBITDA. Esse LTM, em tradução livre do inglês, significa os últimos 12 meses.
A gente saiu de 0,5 vezes o EBITDA para casa de 0,6 vezes o EBITDA, um aumento de 14%, ainda muito saudável para a empresa. Aqui a gente enxerga a queda do EBITDA da empresa, só que agora mostrando o real impacto de preços, que foram eles que pressionaram ou eles que impactaram o resultado da empresa. Os preços realizados no trimestre. Tudo isso se traduz em quê? Que apesar das considerações do Bartolomeu, de que de fato a companhia vendeu mais 15% quando comparado a 2023, e de que mesmo o relatório operacional já mostrando o quão boa a Vale ainda está operacionalmente, o preço praticado veio bem abaixo do que o primeiro trimestre do ano passado. Então essa queda do EBITDA para casa de 3,4 bilhões e do lucro líquido saindo de 1,8 para casa de 1,6, ela é mais do que normal. E sendo bem sincero com vocês, a Vale foi tão boa operacionalmente nesse trimestre que ela acabou compensando um pouco o preço de mercado, o preço praticado. E na minha visão, com toda essa dificuldade, esse trimestre a gente pode entender que foi um trimestre bom para a companhia, porque a gente está claramente há mais de 2 anos em um ciclo de baixa do minério de ferro. Vale que coberta por 10 casas ou 10 analistas, tem 3 recomendações para neutra, 7 recomendações para compra e nenhuma recomendação para venda. Esses são os números e a grande realidade é que o investidor que conhece o negócio da empresa, ele não deveria se surpreender porque ela internamente, operacionalmente, ainda é uma empresa de excelência, porém ela está sujeita às flutuações de commodities cíclicas. Enquanto investidores ainda enxergam um bom caminho na empresa, outros dão mais ênfase àquilo que é negativo, porém não deve ser excluído pelo sócio da Vale. Toda a questão imobiliária da China, a queda de lançamentos, a queda de preços, contágio financeiro que isso levou, a falência dos maiores grupos da China e todo o cenário interno. Vale lembrar que ela é uma empresa cíclica dentro das 6 categorias de Peter Lynch e a grande questão dela hoje é queda de rentabilidade. Desde o ano de 2021, que foi o pico das commodities, quando todo mundo estava eufórico em 2021 e acreditava que a Vale ia subir sem parar, vale lembrar que ela estava com a sua maior rentabilidade histórica recente e conforme a commodity cai, a rentabilidade e eficiência da empresa caem, trazendo aqui para o lado derivados de quê? Menores margens. As maiores margens históricas da companhia foram em 2021 e 2022. A operação continua em excelência, porém de lá para cá o minério de ferro tem queda. Quando a gente coloca lado a lado a Vale e o minério de ferro, em um período de 5 anos, a gente até enxerga uma lateralização, porque nós falamos de 2019. Só que quando a gente traz isso para os últimos 24 meses, o minério de ferro ou ele lateraliza ou é queda. Portanto, os preços praticados não são satisfatórios, preços menores, margens menores, aqui ao lado, rentabilidade menor. Os próprios proventos da companhia serão menores. A gente enxerga uma queda de 20% para casa de 8%, 7% e 11%. Portanto, é um processo normal, faz parte da maneira que a Vale trabalha, uma excelente operação interna, porém sempre muito sensível ao macro e commodities. Portanto, hoje falamos da Vale, excelente operacional, faz parte do processo da empresa. A gente tem sempre que lembrar que a gente fala de uma empresa cíclica que não depende apenas dela. Foi um resultado em linha. Deixa no comentário se são sócios ou não, se gostaram ou não do resultado da empresa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!